Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue no fundo do poço, mas estamos perto de uma movimentação que pode ser bombástica, de uma bomba que pode cair no mercado e pode trazer movimentações extremamente agressivas, até mais agressivas do que as que vimos na última quinta-feira. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo no Bitcoin, que vai acabar impactando no mercado cripto como um todo. Áreas importantes, gaps importantes, tudo para você, de fato, poder lucrar com os próximos movimentos. E é claro, eu vou mostrar para você também em que ponto eu estou do meu trade de long trade que eu entrei lá no fundo do poço. Eu quero te mostrar tudo, então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas antes, como de praxe, te convido a participar do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises e muito mais para você lucrar de verdade. Bom, vamos falar do Bitcoin. Bitcoin que teve a sua forte movimentação de baixa na quinta-feira e desde então começou a lateralizar, principalmente em tempos gráficos menores. A gente estava com o RSI, ainda estamos com o RSI do gráfico diário mega extremo, o RSI do gráfico diário em 18, algo que não acontecia desde março, então a gente chegou a um ponto mega extremo. E o gráfico de 4 horas também se mantém em ponto de sobrevenda, atingimos 5,4 de RSI, ponto em que eu nunca vi o RSI do gráfico de 4 horas bater. O que é o RSI, Luan? Não sei o que é esse negócio que você está falando. É o índice de força relativa. Ele mede a força relativa de compradores e vendedores em um determinado movimento. Quando a gente bate em sobrevenda abaixo de 30, a gente começa a ver um ímpeto cada vez menor desses vendedores, no caso aqui em sobrevenda. Só que quando a gente teve essa movimentação de baixa, a gente atingiu um ponto que a gente praticamente nunca atingiu, um ponto muito crítico. Normalmente esses pontos mega críticos vão indicar pullbacks, vão indicar que a gente chegou no fundo do movimento e que teremos um pullback para aí sim seguir caindo, se o mercado for seguir caindo. Então isso é de extrema importância e você tem que entender. Atingimos pontos extremos de sobrevenda no 4 horas, no gráfico de 4 horas. Atingimos pontos de sobrevenda e seguimos em um ponto mega extremo de sobrevenda no gráfico diário. Isso normalmente nos leva a considerar que este ponto, o fundo mínimo, o fundo do poço, pode segurar para os próximos dias e principalmente para esta próxima semana. Mas isso não é garantia, isso é apenas uma avaliação que a gente tem que fazer, que a gente tem que considerar neste momento, em cima do indicador que é mega importante, que é o RSI. Mas nós tivemos a perda da linha de tendência de alta. Não se engane, isso aqui é um bug do gráfico. A gente não teve uma movimentação de alta e já corrigimos. Mas é algo que pode vir a acontecer. Não sei se nessa magnitude tão absurda, um pullback que teoricamente nos levaria lá para cima de 29 mil. Mas eu acredito sim que a gente pode ter uma movimentação de pullback. Isso é o mais plausível para o momento. Mas lembre-se sempre, antes de eu continuar, eu tenho que te alertar do seguinte. Esse não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional, onde eu vou apresentar aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer diante da minha visão do mercado. Sempre faça sua própria análise e invista com total responsabilidade. Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Aqui eu mostro aquilo que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Então avalie, considere e tome sua decisão de forma totalmente embasada. Beleza? Então, o que a gente pode ter aqui diante desta forte movimentação e um rompimento? A gente pode ter, sim, uma continuidade de baixa. No entanto,
já que a gente está extremo no RSI, extremo no RSI, varremos liquidez abaixo, maior probabilidade é de pullbacks, falei isso na sexta-feira. Mas o que também nos traz essa possibilidade de pullback é o gap no Bitcoin Futuros. Bitcoin Futuros é utilizado para fundos de investimento, para investimentos gerais com exposição ao Bitcoin. A gente tem o BTC Futures CME. E esse gráfico do Bitcoin, ele abre e fecha em um determinado horário. Ele é um pouco diferente do mercado cripto tradicional. Então ele faz aberturas e fechamentos pré-determinados. Quando a gente tem um fechamento específico e dentro deste fechamento, ou seja, o mercado está fechado antes do mercado abrir, a gente tem uma forte movimentação, a gente acaba criando esse espaçamento no gráfico, essa falta de candle. Isso aqui se chama um gap, tem o nome de gap, porque a gente tem esse espaço entre o gráfico. Você viu que a gente teve queda e abrimos posteriormente o mercado com um movimento lá embaixo que criou este gap. Normalmente, vou repetir, normalmente, em 98% dos casos, estes gaps de curto prazo são fechados em até 72 horas. Então isso aqui é um gap de alta e pode acabar nos levando até a área do Bitcoin em 27.600. Isso aqui é um indicador muito importante que a gente sempre tem que considerar. Normalmente esses gaps acontecem no final de semana, tendo em vista que o mercado fecha a sexta-feira e reabre no domingo. E esses gaps são criados com uma diferenciação de valor do fechamento para a abertura. Só que este gap foi criado no movimento absurdo que a gente teve de baixa na quinta-feira. Então a gente está próximo de ter uma decisão quanto a este gap. Será que a gente vai ter o fechamento dele? Será que ele vai entrar nos 98% das vezes em que ele fecha ou não? A gente tem que ficar atento a esses dois fatores, o RSI mega extremo e ao gap que pode ser fechado a qualquer momento. Mas o que é importante é avaliar também tempos gráficos maiores. Se a gente teve essa forte movimentação de baixa, a maior probabilidade é que a gente comece a ter uma tendência de baixa. Sim, esse é um movimento que a gente pode ter. E a gente pode, inclusive, buscar áreas mais abaixo, áreas que estão exatamente neste suporte. Embora a minha visão seja de curto prazo mais pessimista, eu estou comprado no Bitcoin. O que eu fiz? Nesse movimento de baixa, eu comprei o Bitcoin em pontos mega críticos. E, detalhe, eu mostrei isso no grupo do Telegram e também nos vídeos de quinta e sexta-feira. Se você perdeu, dá uma olhadinha. Comprei o Bitcoin em pontos mega baixos. Comprei no fundo do fundo. Até comprei mais baixo do que isso. Comprei na Bybit, eu comprei exatamente aqui, em 24.585. Eu acredito, sim, que a gente tem uma maior probabilidade de esfriar esse RSI, para aí sim a gente ver movimentações que podem ser de baixa. Então a gente pode acabar vendo uma movimentação para fechar o gap, para formar topo descendente e aí sim ter queda para buscar áreas inferiores. Isso é a maior probabilidade, tendo em vista que a gente teve também o rompimento totalmente confirmado desta linha de tendência de baixa. Então, a maior probabilidade é ter este movimento e perder posteriormente esta área e buscar áreas mais extremas lá nos 20 mil dólares, o que confirmaria um ombro, cabeça e ombro do lado direito, padrão clássico de inversão de tendência. Daqui em diante, a gente pode acabar vendo uma lateralização e até mais movimentações de alta. Mas eu estou vendo este cenário para o curto prazo, esfriamento do nosso RSI no gráfico diário, fechamento do gap, formação de topo descendente
e aí sim a gente pode acabar vendo movimentações para baixo. Pontos importantes de retração que a gente tem. A gente tem aqui um topo, fundo, pontos de retração mega importantes, 29.100, 27.100, desculpa, 27.700 e 28.300. Esta é uma área de retração que vai ser bem interessante para quem quer shortar. Quem está, de fato, comprando no mercado futuro o Bitcoin nessa área de fundo, tem que ficar de olho nos fundos que foram formados. Se você estiver na Bybit, você tem que ficar de olho no fundo abaixo de 24.195. Se você estiver na Binance, você tem que ficar de olho no fundo abaixo de 25.100. Eu consideraria este fundo aqui, abaixo de 24 mil dólares. É o fundo mais plausível. Luan, mas por que tem essa diferença de corretora? Isso é normal, acontece uma disparidade de preço, muitas vezes que a gente tem uma movimentação muito agressiva no mercado. Então não se assuste com isso. Mas o Bitcoin tem sim que formar um topo descendente para continuar caindo. Porque isso é uma tendência básica. Tendências básicas de alta são formadas por topos e fundos ascendentes. O mercado não só sobe, o mercado forma fundos ascendentes em uma tendência de alta saudável. E tendências de baixa, a gente tem este padrão aqui. Se a gente teve o rompimento de um padrão mega importante de alta, a gente pode esperar um topo descendente. Sim, é o mais plausível, é o que a gente tem que considerar. Mas lembre-se, são possibilidades. O que eu estou te mostrando aqui é uma visão de um plano de trade. O que pode vir a acontecer se o mercado fizer este movimento? O que vai acontecer com o meu trade? O meu trade, que foi comprado exatamente aqui em 24.500, é um trade que está protegido com stop no 0 a 0. Isso é muito importante que você entenda. O que isso quer dizer? Que se o mercado derreter e o mercado é mandatário, a gente não vai perder dinheiro. Eu não vou perder dinheiro e nem quem fez exatamente este mesmo movimento e seguiu o meu conselho em proteger a operação com stop no lucro, proteger a operação com stop no 0 a 0, colocar o stop no seu preço de entrada. Isso é de extrema importância. Sempre preserve o seu capital e opere com uma boa gestão. Eu fiz um vídeo completo no dia de ontem falando sobre gestão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo porque ele é mega importante. Eu falo muito sobre isso, sobre stop, sobre proteger a operação. Quando uma operação vai a seu favor, você colocar o stop no 0 a 0, isso tira o risco da operação e acaba com aquele FOMO, aquela ansiedade que acaba acometendo a grande parte dos investidores. Então, para resumir, o que eu estou de olho? Estou de olho em pullbacks. Para mim, essa é a maior probabilidade. Ponto. Só que, se o mercado simplesmente derreter a partir de amanhã, por qualquer motivo, eu estarei protegido e vou reconsiderar novas operações. Se o mercado, de fato, confirmar este movimento, eu vou começar a considerar shortar o mercado. Eu vou começar a considerar fazer uma operação nesta área de short, ou seja, eu opero vendido com stop acima do topo do ano de 2023, com alvo lá nos 20 mil dólares. Tá? Este seria a minha visão para uma próxima operação. Mas eu sigo no curtíssimo prazo comprado. Vamos ver como o mercado vai reagir aos próximos movimentos. E se chegarmos nessa área, você vai ser o primeiro a ser informado que eu estou shortando o mercado. Mas para quem quer comprar o Bitcoin para longo prazo, eu enxergo sim que estamos em um ótimo momento para quem quer acumular. Comprando conforme o Bitcoin vai caindo. Porque a gente tem um potencial de valorização no longo prazo para o Bitcoin absurdo. Eu compro a toda a oportunidade de queda e eu vou seguir comprando. Mas eu quero falar
de algo que é mais importante até do que está acontecendo nesse curto prazo, movimentações de baixa, movimentações de pullback, movimentações laterais em tempos gráficos menores, ou até rompimentos que foram importantes, fechamento de gaps. Eu quero te falar da importância da BlackRock e do ETF da BlackRock. Eu quero te mostrar este gráfico aqui. Aqui nós temos as datas limites para aprovação ou não do ETF da BlackRock. E você tem que tomar muito cuidado com as datas que eu quero te mostrar. Luan, nós temos ETF de várias empresas, vários fundos de investimento, sim, mas nenhuma é tão grande quanto a BlackRock, nenhuma tem o peso da BlackRock, nenhuma vai trazer tanta movimentação quanto este ETF da BlackRock. BlackRock é uma empresa que tem sob gestão nada menos do que 10 trilhões de dólares. A empresa comanda o planeta, é o gigante do investimento e entrou com um pedido de aprovação de um ETF do Bitcoin. Isso vai facilitar o acesso ao Bitcoin. E a gente vai ver um fluxo financeiro absurdamente elevado entrar no Bitcoin. Pode levar o Bitcoin à explosão, valendo mais de 100 mil dólares, 150 mil dólares, 180 mil dólares, antes mesmo do halving. Mas, para isso, a gente precisa ver, de fato, o ETF da BlackRock ser aprovado. Só que nós já temos algumas datas de deadline, que eu acredito que vão ser postergadas lá para 2024. Mas é importante que você esteja ciente destas datas, porque muitas narrativas podem começar a acontecer e movimentos expressivos do mercado podem acontecer justamente por conta dessas datas. Se houver indícios de que o ETF vai ser aprovado nesses períodos, o Bitcoin pode começar a ter uma valorização. Só que a negativa neste ETF, nesta aprovação, até postergar a data, pode trazer também movimentações rápidas. Então é importante que você anote essas datas que eu vou te mostrar. Aqui nós temos o ETF da BlackRock, nessa segunda linha aqui. E a primeira data de deadline é 2 de setembro, desculpa, 2 de setembro de 2023. 2 de setembro de 2023. Logo, logo. Nós temos também o segundo deadline, 17 de outubro de 2023. Terceiro deadline, 15 de janeiro de 2024. E por fim, 15 de março de 2024. E eu acredito que estaremos nesta data aqui para aprovar o ETF. Só que fica de olho nestas datas. 2 de setembro, 17 de outubro e 15 de janeiro. São datas extremamente importantes que você vai ter que prestar muita atenção no Bitcoin e no mercado. A gente não tem o controle de quando isso vai ser aprovado e nem se vai ser aprovado. Mas qualquer aprovação, de fato, vai colocar uma enxurrada de dinheiro gigantesca no mercado e o Bitcoin vai sim explodir e o mercado cripto pode ter uma valorização absurda. A negativa, com certeza, vai ser algo ruim. Mas, independente se vamos ver a aprovação no primeiro deadline ou a rejeição no deadline final, você tem que ficar atento a esses períodos, datas e principalmente a estes movimentos que a gente pode ter no mercado. Eu quero saber sua opinião. Você enxerga pullbacks para termos mais movimentação de baixa ou você enxerga quedas logo de cara, mesmo com o RSI extremo? E o ETF da BlackRock? Qual a sua visão? Quando você acha que ele poderá ser aprovado? Deixe a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. Lembro mais uma vez que este não é um vídeo indicando compra nem venda.
é apenas um vídeo educacional, onde eu mostro aquilo que eu vou fazer e o que eu estou fazendo. Tome sua decisão de investimento de forma responsável. Mas, é claro, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, aperta o like, que mostra que você está gostando do conteúdo e ajuda o canal a crescer. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.